Sou responsável pelo treinamento na Eusebia das soluções de Clinical Solutions, em especial da família Key, então Clinical Key, Pharmacology, Clinical Skills. Está aqui comigo também a Camila, responsável por suporte técnico de nível 1, também responsável pelo envio dos relatórios de uso, das ferramentas, e a Gisele, responsável do marketing. Hoje a gente vai falar sobre o Clinical Key, nossa ferramenta de pesquisa mais abrangente, voltada para médico, para o público médico, tanto o público já em atuação, quanto o público em formação. Mas antes também da gente entrar na ferramenta, a gente vai bater um papo um pouquinho sobre interação. A gente tem a ciência na Elsevier, né, que o cuidado com o paciente, ele é um cuidado integral, né? Ele passa por múltiplos profissionais, por multidepartamentos, né? Ele não é um cuidado único e exclusivamente do médico. A gente sabe o quão complexo pode ser e a gente tem a ciência também do quanto um departamento também pode interferir na decisão do outro. Então, eu vou trazer uma novidade para vocês agora, logo no início da apresentação, já iniciando aqui o meu compartilhamento de tela com vocês. Por favor, me avisem se deu tudo certinho. Vou mostrar para vocês as novas funcionalidades disponíveis no Clinical Key, que é a nossa ferramenta, né, sobre a qual a gente vai navegar hoje, que traz também informações de farmácia para vocês, tá? Então, além de todos os livros e periódicos voltados para o médico, a gente tem também a parte de tratamento farmacológico, monografias de drogas, calculadoras clínicas, e tudo isso num clique de distância de dentro do próprio Clinical Key, tá? Então, quando você entra na nossa ferramenta hoje... Acho que travou. Já é assinante? Consegue me ouvir, Viviana? Consegue me ouvir bem? Consigo, Fernanda. Perfeito. Então, para quem já é assinante, né, hoje do Clinical Key com o Pharmacology, já tem acesso a todas essas funcionalidades de farmácia dentro de uma única ferramenta. Então, vocês profissionais, né, não precisam ficar com um monte de janelas abertas na tela de vocês, vocês conseguem ter todas essas informações dentro de uma única ferramenta. Então, para o profissional que está em formação, ou para o profissional acadêmico, para o professor, para o discente que está ali estudando, ou para o docente que está montando o plano aula, né, para o bibliotecário também, a ferramenta é super interessante, que tem toda a parte de livros e periódicos disponíveis aqui dentro, sempre na última versão. Então, todos os livros que estão disponíveis dentro do Clinical Key estão na última versão possível, né, já totalmente atualizado. Então, tem disponível aqui, dividido por especialidade, tem mais de 40 especialidades dentro do Clinical Key. Você pode abrir os livros, os conteúdos, eles vão estar abertos, né, os capítulos, para que você possa abrir esses capítulos e fazer o download para leitura, inclusive possibilitando para o profissional que tenha alguma dificuldade com um segundo idioma, fazer essa leitura no idioma de preferência dele. Então, se ele eventualmente precisar fazer uma leitura em português, ele pode fazer tanto dos livros quanto do periódico, né, em português ou no idioma de preferência dele. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o Lancet, que é um dos principais journals médicos, um dos mais conhecidos, inclusive fora da área clínica, né? A gente tem todos os volumes aqui dentro, inclusive os volumes anteriores, não só os atuais, e vocês podem fazer a abertura desses journals e desses livros no idioma de preferência de vocês. Não só no inglês, mas também no português. Uma vez que vocês façam o login na plataforma, né, vocês criando, né, o seu login, a sua senha na instituição assinante de vocês, vocês conseguem criar as suas preferências aqui, né, tanto de idioma, mudar o idioma para o idioma de preferência. Você consegue utilizar a ferramenta também como uma grande nuvem para salvar as suas preferências e, fazendo isso, você tem acesso, como eu comentei, aos livros e periódicos no idioma de preferência. Então, deixa eu abrir aqui um capítulo para mostrar para vocês, que vocês podem fazer o download, né, baixar o PDF, como eu mencionei, como você pode também
traduzir esse conteúdo para o seu idioma de preferência e fazer a navegação nesse conteúdo de imediato, sem perder as referências, sem perder os hiperlinks, e também com uma navegação rápida aqui do lado esquerdo, que ele te direciona para os principais pontos desse capítulo. Então, você consegue fazer uma leitura dinâmica desse capítulo através dos pontos principais que estão disponíveis aqui do ladinho esquerdo da sua tela, tá? Todas as imagens, também para os docentes, né, que estão ali montando a dinâmica de aula deles, também é importante salientar que todas essas imagens que estão disponíveis aqui dentro, vocês conseguem utilizar para montagem de sala de aula. Então, vocês podem utilizar a ferramenta Presentation Maker, que é esse símbolozinho aqui embaixo, de todas as imagens dentro do Clinical Key, para criar uma apresentação, ou para criar um seminário, ou uma aula, ou até mesmo para estimular os seus alunos a criarem trabalhos dentro de sala de aula ou em casa, onde você pode criar apresentações novas. Vou criar aqui a apresentação exemplo. Então, estou salvando a apresentação e estou adicionando essa imagem. E quantas imagens eu achar interessante para essa minha apresentação, eu posso ir adicionando. Eu vou adicionar aqui mais essa, que eu também achei interessante para o tema, que eu estou criando essa apresentação. E quando eu estiver satisfeita da quantidade de imagens, eu posso selecionar para adicionar e ver essa apresentação. Então, eu tenho aqui a data da criação, a minha apresentação com o nome que eu criei, e eu tenho uma pré-visualização. Se eu estiver satisfeita, né, com essa apresentação que eu acabei de criar, com essa aula, eu posso clicar aqui em exportação, e ela me traz esse PowerPoint já pronto, né, para eu utilizar em sala de aula com os meus alunos, ou para os meus alunos apresentarem os trabalhos deles. Então, ele me traz essa imagem oficial, então eu consigo ampliar essa imagem sem perder a qualidade, diferente, né, das imagens que são alcançadas na internet. Elas são as imagens originais, você consegue utilizar da melhor maneira. Você já tem aqui o copyright e a fonte, e você consegue aplicar a essa apresentação o design da sua instituição, ou o design que melhor, né, lhe agradar aqui, de acordo com o trabalho que você vai apresentar, né? Então, é uma ferramenta bem completa para a área acadêmica. Fernanda ficou no mudo. Apoia os profissionais, né, que já são formados a se manter atualizados com os conteúdos mais relevantes, tendo aqui também os journals atualizados, né, todos os abstracts aqui atualizados, todos os dias são publicados novos artigos, são indexados novos conteúdos dentro da ferramenta, e ela está sempre trazendo conteúdos novos para vocês. Lá no início, quando eu me apresentei, eu falei sobre a integração, né? A gente entende, como eu comentei, que o nosso cuidado com o paciente, ele é multidisciplinar e ele é integrado, né, com outros departamentos da área de saúde. Então, a ferramenta, ele traz também informações sobre esses outros aspectos da área da saúde do paciente, como, por exemplo, aqui, interações medicamentosas. Então, informações farmacológicas que podem apoiar o profissional médico numa tomada de decisão ali no beira-leito ou no dia a dia. Ele também está disponível aqui dentro do Clinical Key para não só apoiar na formação profissional, né, do médico, mas também no médico já formado, né, a se manter atualizado, e também ali o apoio no dia a dia no beira-leito. Então, se você precisar tirar uma dúvida sobre interação medicamentosa, por exemplo, você pode selecionar o botão de interação medicamentosa que está disponível não só no Clinical Key, mas também no Pharmacology, que é uma ferramenta voltada para as equipes de farmácia, né? Para tirar essa dúvida se existe ou não a interação medicamentosa entre um medicamento que o paciente já faça uso com um outro que você vai utilizar, ou até mesmo qual é o grau, né, qual é o nível de gravidade dessa interação medicamentosa. Deixa eu abrir aqui para vocês o Pharmacology um pouquinho também, para vocês verem. Muitas das funcionalidades que estão disponíveis hoje, né, no Clinical Key, como eu comentei, estão disponíveis também no Pharmacology, né?
como comparação clínica, por exemplo, identificador de medicamentos. Então, a gente entende que essas informações elas são importantes dos dois lados, né? Tanto para as equipes de farmácia quanto para as equipes médicas. E aqui, abrindo aqui interação medicamentosa para vocês, eu consigo adicionar um ou mais medicamentos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, a varfarina. Posso colocar um mesartano e posso colocar também o estilo de vida do paciente. Então, se ele faz o uso, né, se ele utiliza álcool, se ele é tabagista, né, posso selecionar todos também e incluir resultados de terapia medicamentosa. Então, se eu quiser um relatório profissional, ou seja, para o médico, eu clico em gerar relatório, ele vai me trazer esse relatório. E se eu quiser um relatório para o consumidor final, né, ou seja, para o paciente, eu posso clicar aqui em consumidor final e ele vai trazer um relatório com um linguajar mais simplificado, né, com linguajar que o paciente ele possa entender as orientações de que ele não pode consumir, né, o tabaco, por exemplo, enquanto ele faz o uso da varfarina. Ele aqui está me dizendo, por exemplo, que ele não pode, quais são os efeitos, né, de consumir, fumar maconha ou consumir cannabis durante o uso da varfarina, por exemplo. Então, todas essas informações que estão disponíveis dentro do Pharmacology também estão disponíveis dentro do Clinical Key. Existe uma interação de conteúdo entre as ferramentas, elas se conversam de conteúdo. Então, existe um raciocínio linear entre as ferramentas e os médicos, eles conseguem ter essas informações de farmácia, né, também disponível dentro do Clinical Key. A mesma coisa para o identificador de medicamentos. Então, se eu quiser ter uma informação sobre um medicamento específico, às vezes eu tenho um medicamento ali não identificado, que se eu soltou, né, da cartelinha, a gente pode utilizar o identificador de medicamento para tentar identificar esse medicamento, né, que está ali solto, através das marcas que estão gravadas nesse comprimido. Então, eu posso utilizar essas marcas, eu posso utilizar até mesmo a cor e o formato desses comprimidos, se são cápsulas, quais são as cores, se é vermelho. Eu posso utilizar os formatos desses comprimidos, né? Quanto mais informações eu colocar na ferramenta, mais assertivo vai ser o meu resultado. Aqui nesse caso, eu coloquei a marca apenas, né, que estava disponível na cápsula, e ele me trouxe aqui qual é o comprimido, e aí você vê que ele me traz outras informações até além de qual comprimido. Ele me traz aqui também critérios de quais são as reações adversas, qual é o tipo de administração desse medicamento, quais são os mecanismos de ações e quais são os riscos, né? Aqui, no caso, ele está me destacando para a gravidez, que tem um risco no primeiro trimestre, e assim por diante, quais são as classificações e as ações esperadas, né, desse medicamento para o sistema nervoso central, o anti-Parkinson. Então, ele vai me dando as informações sobre a composição e a ação desse medicamento. Tudo isso, gente, que tem dentro de uma ferramenta, como eu falei, se reflete dentro da outra. Uma informação também muito importante que tem dentro do Clinical Kit, deixa eu voltar aqui para vocês, são as visões gerais rápidas. As visões gerais rápidas fazem os médicos também, ou os médicos em formação, se sentirem seguros da tomada de decisão deles, quando eles não estão se sentindo tão seguros assim, podem tirar uma dúvida rápida, ou até mesmo aquele médico mais experiente, já formado, a se manter atualizado dos últimos protocolos, das últimas orientações e das diretrizes das principais associações médicas. Então, se você quer ver ou tomar uma decisão rápida no ponto de atendimento, você pode ir para as visões gerais clínicas, procurar por especialidade ou até mesmo por quadro clínico ou por suspeita diagnóstica. Então, se eu abro aqui, por exemplo, vasculite associada, ele me traz as orientações, né? Você vê que eu traduzi para português, botei como minha preferência no início da apresentação, ele manteve dessa forma. Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo as principais informações para uma tomada rápida de decisão. Se a minha suspeita diagnóstica é de vasculite,
vocês podem ver que eles estão atualizados sempre, aqui foi atualizado em 1º de janeiro, né, desse ano. Qual é a definição de vasculite ou clipe? Ele me traz direto para o ponto do texto com essa informação, ou se eu quero saber quais são os fatores de risco, ele também me joga no ponto do texto onde tem essa informação, eu não perco meu tempo buscando a resposta da minha dúvida. Se a minha dúvida é sobre o diagnóstico, como que eu faço o diagnóstico ou quais são os diagnósticos diferenciais para vasculite, conforme eu vou tendo a minha dúvida, as principais dúvidas ficam aqui do lado esquerdo, ele me traz a resposta já de bate-pronto, com menos de 1 segundo, qual o tratamento, ele também me propõe aqui o tratamento, e assim eu vou obtendo respostas rápidas e respostas precisas para a minha dúvida durante o atendimento do paciente ali no beira-leito. Então, eu tenho uma ferramenta completa, pessoal, que vai desde a minha formação, né, até o apoio no meu dia a dia e a minha atualização profissional. Também é importante destacar que, além das imagens que eu já mostrei, além dos journals, dos livros e das funções do beira-leito, né, do dia a dia, a gente tem também vídeos multimídias. Então, se vocês precisarem utilizar vídeos para montagem de sala de aula de vocês, ou se vocês precisarem utilizar para um seminário, para discussão de um caso clínico, vocês também podem se valer da ferramenta, né, do Presentation Maker para colocar o hiperlink desse vídeo disponível para os alunos de vocês ou até mesmo para os residentes de vocês para poder fazer essa discussão de caso clínico. Nossa ferramenta também é completa no sentido de deixar vocês muito à vontade para vocês manusearem os recursos dela da forma como for mais conveniente. Então, além desses treinamentos abertos que a gente tem a cada trimestre, a gente também tem a nossa central de recursos disponíveis na parte inferior da ferramenta, tanto do Pharmacology quanto do Clinical Key. Nessa central de recursos, vocês têm acesso a vídeos tutoriais com cada uma dessas ferramentas para vocês, em português, tá? Vídeos curtos, onde vocês podem tirar dúvidas sobre como melhor utilizar a ferramenta no dia a dia, como que ela pode trazer uma melhor experiência para o usuário. Então, se vocês têm dúvidas, por exemplo, como utilizar o Patient Education, que eu vou mostrar para vocês agorinha, e como realizar um registro via IP, que eu também vou mostrar, vocês podem, por exemplo, vir aqui nesses vídeos tutoriais e assistir esse vídeo tutorial com 1 minutinho mostrando passo a passo sobre cada uma das funcionalidades do Clinical Key. Além, é claro, de se manter informado sobre todo o conteúdo atualizado da ferramenta, né? Então, todos os nossos conteúdos atualizados, vocês podem fazer o download dessa lista de conteúdos atualizados. Então, os bibliotecários que estiverem assistindo, ou os docentes que estiverem assistindo a gente, vocês podem fazer o download dessa lista para poder criar, né, a ementa do curso de vocês, para propor para o MEC, ou para vocês poderem criar o currículo de vocês, e com a vantagem, né, de que o Clinical Key, ele não remove os títulos com uma frequência grande, como algumas outras ferramentas que a gente tem no mercado. Então, vocês podem ficar muito tranquilos de utilizar os títulos do Clinical Key na ementa de vocês, que além, é claro, de estar na versão mais atualizada possível, né, para vocês poderem ministrar a aula de vocês com conteúdo atualizado, vocês têm a segurança de que essa ementa não vai ficar sofrendo alterações ali ao longo do ano o tempo todo, porque um título saiu de dentro da ferramenta de suporte de vocês. Tá, então vocês podem utilizar a central de recursos também para isso. E aí, como eu estava comentando, vocês podem utilizar a função de educação ao paciente também, que eu acho muito interessante para os hospitais e escolas, até mesmo para o hospital diário, né? Para poder dar uma orientação para o paciente, vocês podem filtrar por especialidades ou até mesmo procurar uma orientação específica para o paciente. Vocês podem vir aqui, selecionar também por idiomas disponíveis. A gente tem o Brasil português, a gente tem mais de 5.700 orientações aqui, já em português, localizado para a nossa realidade. Então, quando você vem e seleciona uma orientação que já tem essa preparação em português, selecionando aqui o Brasil português, como eu tinha comentado,
Você pode personalizar essa orientação ao paciente, essa educação para o paciente, com o nome, né, desse paciente, ou alguma orientação sobre usar o medicamento em casa, ou sobre quando deve retornar numa emergência, colocando um número de contato, ou o nome do médico, ou o nome da secretária, o telefone, para ele reagendar uma visita, um retorno. E aqui você pode personalizar a fonte, né? Quando você clica em criar PDF, ele traz essa orientação para você, já pronto para trazer, já pronto para entregar para esse paciente. Deixa eu retornar aqui. Voltando para o Clinical Key, para a página principal. Ele já traz pronto para você esse PDF, né? Com as orientações que você quer dar para esse para esse paciente em português, totalmente personalizado e pronto para imprimir. Então, você pode dar essa orientação para ele se envolver com o seu próprio tratamento em casa, para ele entender o que está sendo feito com ele, e até mesmo, às vezes, um cuidador ou um paciente idoso que precisa ali de um cuidado de alguém da família, ou uma mãe que está cuidando de um paciente pediátrico, né? Ela consegue melhor entender o paciente do filho, às vezes vai ter uma dúvida quando chegar em casa, e se tiver tudo explicadinho direitinho, numa linguagem simples que ela consegue entender quando chega em casa, as dúvidas diminuem e, consequentemente, o sucesso, né, desse tratamento, ele vai ser muito maior. Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Vocês conseguem personalizar, como eu comentei, colocar os dados para um contato, não é obrigatório, mas se vocês quiserem, vocês conseguem, né? E aí, criando esse documento aqui em PDF, vocês conseguem imprimir, como eu havia comentado, né? Em português, num linguajar totalmente simples, que é fácil, né? Não tem nenhum tecniquez, como a gente diz aqui, é fácil de entender e tem todas as dúvidas que ela pode vir a ter ou a tirar com vocês durante uma consulta. Para quem tiver dúvidas, pessoal, vocês podem colocar aqui no chat também durante as apresentações e a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Vou pedir para a Camila também colocar aqui, por favor, no chat o meu contato e o dela. Então, quem tiver dúvidas, quem já for nosso cliente, tiver alguma dúvida sobre alguma função específica ou precisar agendar um treinamento, a gente está à disposição. E quem ainda não tinha visto a ferramenta e quiser uma demonstração específica para a instituição de vocês, a gente também vai ficar muito feliz de poder atender, tá? Como eu comentei, o Clinical Key está integrado com o Pharmacology, né? Ele está disponível via IP, então deixa eu mostrar também essa funcionalidade para vocês. Quando vocês contratam um Clinical Key, ele tem várias formas de acesso, mas dentre elas a mais difundida, claro, principalmente em hospitais, é via IP. Então, isso significa que todas as máquinas dentro da instituição têm a autorização para ingressar e poder ter acesso a todo esse conteúdo. Quando você faz isso, você pode vir aqui, clicar em registrar-se e criar o seu perfil individual dentro da sua instituição. Por que isso é importante? Porque uma vez que você cria o seu perfil individual dentro da sua instituição, que contratou o Clinical Key, você consegue fazer aquelas personalizações que eu comentei, né, no início da apresentação. Então, basta você criar o seu e-mail, de preferência com o domínio institucional. Então, se você tem um e-mail corporativo, dê preferência por esse e-mail corporativo. Se você não tiver esse e-mail corporativo, não tem problema, você vai conseguir criar o seu cadastro da mesma forma com um outro e-mail. Você vai criar uma senha, que não precisa ser obrigatoriamente a do e-mail, e você vai clicar em registrar. Feito isso, a partir desse momento, você já consegue fazer o login com o seu perfil individual dentro da instituição contratante do Clinical Key ou do Clinical Key Pharmacology. Quais são as vantagens? Como eu mencionei no início da apresentação, você consegue transformar a ferramenta, além de ter acesso a todo esse conteúdo que eu acabei de mostrar, livros, journals, periódicos, todas as funcionalidades de beira-leito, imagens, vídeos, né? Todas essas ferramentas de apresentação, você utiliza a ferramenta também como uma nuvem. Então, você salva todas as suas apresentações. Então, você, professor, você, bibliotecário, quer salvar as aulas ou quer deixar ali no SharePoint, em algum lugar que você consiga utilizar
até mesmo fora da sua instituição, né? Você tem aqui acesso remoto a todo esse conteúdo que você salvou. Ele fica salvo tanto no conteúdo favorito, quanto as suas apresentações montadas aqui em suas apresentações. E você consegue levar com você todo esse conteúdo e todo esse conhecimento para onde você precisar. Então, é o conteúdo certo na hora que você precisa e no local que você precisar, tá? Então, inclusive no beira-leito, na palma da sua mão, você consegue acessar através do nosso aplicativo no celular, e essa é uma das vantagens, uma das vantagens de ter esse acesso individual. Uma outra vantagem é você poder configurar as suas preferências de navegação. Então, você consegue favoritar os seus conteúdos preferidos, mudar o seu idioma para o seu idioma de preferência. Eu mostrei aqui que eu salvei minha preferência em português, todo o front-end da ferramenta, né, toda a página da ferramenta está em português, eu também consegui navegar no conteúdo em português, como eu mostrei para vocês, assim como eu também consigo favoritar, criar tags e pastas dentro do Clinical Key para salvar os meus artigos, os meus livros, as minhas páginas favoritas, e eu, conforme eu vou navegando na ferramenta, como vocês podem ver aqui, eu vou somando créditos de educação continuada. Então, a qualquer momento, eu também posso chegar aqui e resgatar esses créditos através de certificados de educação continuada da Elsevier, tá bom? Então, existem várias vantagens de vocês terem os seus perfis individuais. Caso vocês já sejam de alguma instituição contratante, por favor, criem os seus perfis individuais. Caso vocês não sejam ainda contratantes e tenham interesse, por favor, entrem em contato com a gente. Eu, Camila e Gisele, vai ter o maior prazer em atender vocês. Deixa eu ver aqui. Sim, a Gisele está me lembrando aqui, muito importante, né? Como eu comentei, você tendo um perfil individual, você consegue criar alertas para os conteúdos favoritos de vocês, né? Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês como é possível fazer isso. Eu vou abrir aqui o periódico, por exemplo. Estou abrindo o Lancet, né? Que foi o que eu mostrei para vocês. Estou citando o Lancet porque é conhecido, independente de você ser da área médica ou não, ele é mundialmente conhecido. Você consegue favoritar aqui, né? Salvar ou favoritar. E quando você faz isso, quando eu salvo aqui esse conteúdo, eu crio uma nova tag. Então, eu posso criar, é como se fosse um hashtag, né? Das mídias, e aí eu vou salvando todos os conteúdos que estão relacionados a essa tag, nessa pasta minha. Eu crio uma nuvem para mim, e se eu coloco o sininho, eu consigo ser avisado, né, toda vez que tiver um novo conteúdo referente a esse journal. E também, é claro, o usuário consegue, né, ter acesso a essa evidência fazendo isso, ele consegue se manter atualizado mesmo antes dessa evidência chegar no mercado. Porque esse artigo, por exemplo, do Lancet, que eu acabei de mostrar para vocês, e também acontece isso muito com os livros, eles estão disponíveis dentro da ferramenta, muitas vezes antes até mesmo de estar disponível no mercado para compra, né, para aquisição individual. Então, esse artigo que eu acabei de mostrar aqui, por exemplo, o volume 401, deixa eu abrir aqui para vocês. Se eu abrir, ele é agora de março, né? Então, ele foi publicado agora essa semana. Ele já está disponível aqui dentro do Clinical Key, porém, para quem não contrata o Clinical Key ou para quem não contrata o Lancet diretamente, ele só vai estar disponível daqui a um tempo. A mesma coisa os livros, a gente tem atualizações nos livros que às vezes levam 2 a 3 anos entre tradução, encadernação e está disponível para venda territorialmente aqui no Brasil, leva de 2 a 4, às vezes 5 anos, quando chega disponível para venda fisicamente no Brasil ou através de outros sites. E aqui na Elsevier, né, no Clinical Key, atualizou a versão antes mesmo de ser impresso e ser vendido no mercado. A versão mais recente vai estar disponível aqui para todos os usuários. Então, vocês vão estar sempre à vanguarda do mercado, sempre atualizados e sempre com a última versão disponível para vocês, tá bem? Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu volte em algum tema específico? Algum ponto eu posso ter passado muito rápido?
Não, tá joia. Deixa Deu eu... para ter uma ideia básica, agora tem que mexer para irem Sim, surgindo as dúvidas, né? verdade. É o Glauco que está falando, né? Sim, Glauco, você é de qual instituição, Glauco? Santa Casa de Passos. Santa Casa de Passos, Glauco, uma instituição parceira nossa. Glauco, a gente está muito feliz com a nossa parceria, inclusive a gente tem treinamentos recentemente aplicados, a gente fica muito feliz com essa parceria e qualquer dúvida você pode acionar a mim e a Camila, a gente está aqui à disposição para vocês, tá bom? Tenho certeza que a ferramenta tem muito a somar aí no dia a dia de vocês, não só para as equipes médicas, mas como eu comentei também para as equipes de farmácia, né, com farmacology, e Uhum. para as equipes assistenciais. Como eu estava comentando no início, Glauco, existe uma interação, né? O tratamento do paciente, ele é linear, ele é multidisciplinar também, ele passa por diversas equipes, né? Então, não é só o medicamento que o médico prescreve, mas também o cuidado das equipes assistenciais. E tanto dentro do Clinical Key, né, a gente tem toda a parte de administração de medicamentos, mas também dentro do Clinical Key Pharmacology, a gente tem as partes voltadas para as equipes assistenciais. Então, é super importante que a linguagem das ferramentas seja própria para as equipes que vai usar, mas que, ao mesmo tempo, elas se conversem e tenham conteúdos comuns, né? Para que uma equipe também consiga ver o efeito, né, na outra equipe e consiga melhor assistir também a outra equipe, né? Consiga melhor conversar com a outra equipe. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma administração, eu vou colocar aqui qualquer medicamento só para poder conversar com vocês um pouquinho a respeito e mostrar que eu estou dentro do Pharmacology, tá? Mas eu poderia estar dentro do Clinical Key, porque, como eu comentei, elas são integradas os conteúdos e elas se conversam no conteúdo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a indicação de dosagem de acordo, né, com o perfil do paciente que a gente tem atendendo, e a gente tem aqui a orientação sobre a forma de administração, que quem prescreve é o médico, mas na grande maioria das vezes quem administra esse medicamento é a equipe assistencial, não foi quem prescreveu. Então é super importante essa conversa, que a ferramenta consiga conversar multidisciplinarmente também, né? Não só as equipes entre si, mas também as ferramentas que apoiam vocês. Isso aí. Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que agora é estudar a ferramenta, né? Tem que estudar. Verdade. Estudar e praticar bastante, né? Porque, assim, a gente vai ficando especialista conforme a gente vai mexendo e a gente vai ganhando gosto conforme a gente vai usando, né? Então, é igual carro. No início é difícil, mas depois, quando a gente começa a pilotar, eu, por exemplo, o carro, eu dirigindo, é quando eu tenho as minhas melhores ideias. Então, eu espero que a ferramenta seja assim para vocês também. Conforme vocês utilizarem, vocês vão tendo os melhores insights de vocês. E eu estou aqui para apoiar nessa direção, nessa autoescola, tá bom? Obrigado, Fernanda. Eu Obrigado, que Fernando. agradeço vocês. Pessoal, então, se não ficou mais nenhuma dúvida, como eu falei, hoje não é exatamente assim um treinamento aprofundado, hoje era mais para tirar algumas dúvidas de quem ainda não tinha visto as ferramentas, né? Às vezes, instituições recém-contratantes, alguns usuários ainda não viram as ferramentas, não sabem de toda a capacidade, de tudo que elas têm para oferecer, ou até mesmo instituições que já contrataram anteriormente, tem o rodízio natural dos profissionais, então profissionais saem, outros profissionais novos entram e não conhecem ainda muito bem a ferramenta. Então, é isso, é mais para mostrar as ferramentas, também apresentar para quem não é contratante ainda e tiver curiosidade de agendar com a gente alguma apresentação, fiquem à vontade de entrar em contato comigo e com a Camila para a gente poder fazer esse agendamento mais direcionado, mais personalizado, tá bom? Vai ser um prazer atender vocês. Um abraço para vocês, Tá. bom almoço, boa semana. Igualmente. Obrigado.